Olá, muito obrigada, professora Débora, por nos receber. Aqui, hoje nós vamos entrevistar a professora Débora Menezes, da Federal de Santa Catarina, integrante da diretoria da SBF, que vai falar um pouco, dando continuidade à nossa série sobre iniciativas de professores pesquisadores da área da física em relação à Covid-19, né? E é muito legal, assim, o trabalho feito pelos pesquisadores nesse momento, assim, que precisa mesmo de muitas iniciativas para tratar de um assunto tão delicado que atinge a todos nós de inúmeras maneiras. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito legal. Então, eu gostaria de saber como é que surgiu o seu interesse em analisar os dados da Covid-19 e como é que foi essa sua experiência, essa percepção que você tem de análise dos dados, esse trabalho inicial que você vem desenvolvendo? Tá, é assim, eu acho que análise de dados é uma coisa que está no sangue dos físicos, né? Então, a gente, desde que começa a ter contato com um curso mais voltado com a física quântica, lá na graduação, estuda uma coisa que se chama irradiador de cavidade, que deu origem à mecânica quântica, e o que a gente aprende é que o Planck fez um ajuste de dados. Então, eu sempre incentivo meus alunos a ajustarem vários dados, e até falo para eles que com uma boa escolha de funções a gente consegue ajustar até ao contorno do Mickey Mouse. Então, quando começaram a aparecer esses dados do Covid, imediatamente eu comecei a tentar ajustar os dados para ver como é que essa exponencial estava se comportando e tentar entender a tal história da mitigação, né, do isolamento social, como mitigar esse comportamento e fazer com que essa exponencial crescesse menos para tentar o tal do achatamento da curva. Então, o que eu tenho feito nesse momento são coisas muito simples, e não tem nada assim. Tem um trabalho que está pronto, mas que não foi ideia minha, foi ideia do professor Ayrton Beckman, da USP, que vai para uma outra direção, que é uma análise de como esses dados refletem um comportamento das cidades. Mas o que eu estava começando a fazer mesmo era tentar ensinar os alunos. Eu fiz um vídeo que depois eu utilizei para o meu canal uma parte, para ensinar os alunos como fazer ajuste de dados. Então, o interesse surgiu de uma forma didática, meio natural, né? Físico sempre tem curiosidade de olhar para os dados e ver o que está acontecendo. E aí comecei a me envolver com isso, e aí comecei a estudar o que as outras pessoas estavam fazendo, que eu acho que 90% dos físicos devem estar fazendo isso nesse momento no Brasil. Analisar dados, você conversou com o Rickson, né? Eu vi uma parte da entrevista dele, muito boa, e acho que ele até tem mais experiência nisso do que eu, mas ele colocou muito bem alguns aspectos, que o problema não é só olhar para os dados e pegar pontualmente aquilo, a gente tem que, de fato, fazer uma análise mais sistêmica para entender tudo o que está acontecendo, né? Tem o famoso exemplo do copo meio cheio, meio vazio, né? Então, você pega um copo, uns veem que está meio cheio, outros veem que está meio vazio, mas eu acho que a ciência nos ensina a olhar para os dados de uma forma bem objetiva, para que a gente possa tirar deles só o que eles estão mostrando, e não aquilo que a gente imagina ou que alguém quer ver naqueles dados, né? Então, é um treino que a gente tem, e aí botei o meu treino em ação para ver o que estava acontecendo com a Covid. Muito legal. E eu vi no seu canal, no canal que você coordena, que é o Mulheres na Ciência, uma série muito legal. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, desses vídeos no canal, desse trabalho que vem sendo desenvolvido. Como é que surgiu a ideia do canal Mulheres na Ciência e como é que surgiu a ideia de trazer também essa série que aborda outros aspectos, assim, mais humanos, né, desse momento, que não só a parte de análise de dados, mas também essa questão dos problemas que a quarentena acaba trazendo para o dia a dia das pessoas. Bom, então, começar pelo canal, né? Aí eu sempre não, acho que depois que eu adquiri uma certa maturidade científica, eu comecei a me envolver com divulgação de ciências.
Então, eu tive vários projetos, o mais robusto deles foi a tentativa de fazer um museu de ciências aqui em Santa Catarina. Eu cheguei a coordenar um protótipo junto com o professor Nelson Canzian, e a gente teve esse protótipo operando aí por uns 4, 5 anos, atendendo quase 15 mil crianças das escolas. E aí a gente conseguiu com o governo federal a cessão de um terreno enorme, numa área super nobre da cidade, mas aí teve uma mudança de gestão na universidade, e por incrível que pareça, eu comecei a ser acusada de ter um projeto de direita, por um grupo muito de esquerda, e fizeram de tudo para o projeto acabar, e conseguiram, o projeto acabou. Então, não só a gente não avançou para o museu, como aquela coisa embrionária que a gente tinha funcionando, para o qual a gente treinava um monte de alunos de licenciatura, então isso mexia com a autoestima dos alunos da licenciatura e com a qualidade do ensino deles, porque eles também precisavam entender como é que os equipamentos funcionavam. Essa coisa toda acabou. Mas eu achei que usei aquilo como um aprendizado para tentar fazer outras coisas. Aí, no começo do ano passado, começou todo esse discurso anticientífico de uma forma muito forte, né? Na mídia, nos discursos dos políticos, e junto com ele vem um discurso misógino, de que as mulheres não são capazes. Então, eu achei que o canal Mulheres da Ciência dava vazão a isso tudo. A gente podia colaborar com o letramento científico da população, que é muito baixo, né? Então, mesmo as pessoas que são formadas, que têm nível universitário, não conhecem ciência básica, porque acho que a ponte entre fórmulas e o que acontece no dia a dia não é feita na escola. E a gente tem poucos museus, né, que poderia fazer essa ponte de uma forma mais lúdica. Então, o canal se prestou a um papel de trabalhar com letramento científico, um papel de divulgação científica de mais qualidade. Então, a gente tem vídeos muito simples explicando, por exemplo, por que o céu é azul, mas tem outros mais sofisticados de pesquisadores explicando como é que apareceram as superbactérias e como é que os pesquisadores pretendem lidar com elas no futuro. Uhum. Então, letramento científico, divulgação científica, sempre feito por mulheres. Então, procurei colocar... os roteiros são escritos por mulheres e as apresentadoras sempre são mulheres. E o que eu tenho notado é que as meninas, né, alunas de licenciatura, bacharelado, em geral da física, mas também de outras áreas, elas são muito melhores, né, porque elas já nasceram conectadas, então elas têm uma desinibição ali na frente da telinha. Então, eu acho que é um trabalho muito legal. Eu acabei me envolvendo mais com isso do que eu imaginava. Eu tinha tirado assim, as minhas sextas-feiras à tarde para o canal. Isso já estava me tomando muito mais tempo. Tá? Já está invadindo o sábado, algumas noites. Mas eu acho que tem sido um trabalho que tem repercutido bem e ajuda, de fato, as meninas que estão envolvidas com isso a chamarem outras meninas. E eu vejo que ali, pelo menos na física da UFSC, isso teve uma recepção muito positiva e eu estou bem contente com esse projeto. Ai. Com relação à segunda parte da sua pergunta, né, como é que essa coisa começou? Então, logo que surgiram a história dos dados, eu pensei em fazer um filme de ajuste de dados. E eu fiz esse filme e não postei no canal, porque ele é muito matemático. Mas aí, alguém viu e me falou assim, mas por que você não faz uma coisa menos matemática? Aí eu pensei, bom, porque eu não sou capaz. Então, eu vou convidar alguém que seja capaz de falar isso de uma forma menos matemática. E aí, convidei a Cláudia Codesso, que é uma pesquisadora da Fiocruz, para fazer essa parte. E enquanto ela estava filmando, e essa coisa não sai assim de um dia para o outro, como a gente está fazendo, né? Tem um roteiro, tem um tamanho, depois vai para edição. E aí eu tenho que agradecer muito duas pessoas, que são a Gabriela Gauch, que é minha aluna de licenciatura, e o Kevin, que é um rapaz que faz toda a parte de edição, que é formado em design. Eles são assim, quando eles me dão ordens, eu obedeço, porque em geral as ordens deles são muito boas. E sem eles o canal não existiria. Então, também tem esse lado de trabalho de outras pessoas, né? Que não é só meu. Mas aí, enquanto eu estava fazendo essa editoração do filme da Cláudia, uma vizinha minha fez um filme aqui para a rua falando das crianças em casa. E ela é uma educadora. E aí eu fui convidá-la, e aí uma coisa foi levando na outra, né? Eu pensei, puxa, mas acho que as pessoas estão precisando, além de educadora, para saber lidar com as crianças, é um pouco de psicóloga. Aí convidei uma psicóloga,
E aí tá indo assim. E aí já tem uma outra psicóloga que vai falar para mim em breve no canal, sobre a quarentena e como as pessoas com algum tipo de deficiência estão lidando com isso, né? Que elas também estão aí na sociedade. A gente não pode esquecer que elas também têm dificuldades talvez ainda maiores do que as nossas. E foi assim. E aí ficou essa série que agora está meio entremeada com outras coisas, porque as meninas continuam filmando e as minhas alunas agora, não só as minhas, como as alunas do Instituto, têm produzido montes de filmes, porque elas também estão em casa e uma faz, a outra se interessa, então a coisa vai caminhando aí. Caminha como uma rede, né? Todo mundo colabora de alguma maneira. Isso, e assim, é muito, muito bom, porque quando elas fazem o roteiro, já vem com o toquinho delas, né? Um modo de olhar que eu olho e vejo que é muito diferente do meu. Então eu só tento burilar aquilo, mas não coibir o que elas estão fazendo, porque de fato é uma coisa de outra geração, né? E em geral é muito bom. É muito bom mesmo. E vocês pretendem fazer outras séries nesse estilo? Se de repente aparece uma outra questão assim que envolva também a física, envolva também pesquisa e ciência, para trazer assim, os desdobramentos, né? Como você vem fazendo nessa questão da Covid, se aparecer uma grande pauta assim também? Claro, a gente tem uma grande pauta. Esse treino todo, uma série que a gente tem em mente fazer, que a gente está produzindo os roteiros agora, é horóscopo, né? Eu quero muito falar de horóscopo. E para falar de horóscopo, preciso falar de um monte de coisas. Então, qual é a precessão dos equinócios, o que é o zodíaco, como é que a gente sabe a que distância as estrelas estão de nós. Isso quem vai fazer para mim é uma professora que é uma astrofísica. Várias questões, né, que permeiam o que é metodologia científica, qual é a diferença entre uma ciência e uma pseudociência. Quais são os outros horóscopos que existem aí, né? Tem o horóscopo chinês, os japoneses têm uma coisa do sangue, eles classificam as pessoas dependendo do sangue, se é A, B, AB. Então a gente tem essa pauta que está lá reservada, porque ela vai tomar bastante tempo. E quando eu começar, eu gostaria de ir até o final. Mas é claro que se aparece alguma outra coisa muito importante que envolve a física, a gente vai acabar lidando com elas. Acaba sendo essa coisa do físico, de ter essa curiosidade natural, de querer entender tudo que está acontecendo. Então, existem essas propostas, assim. Mas o horóscopo vai sair em algum momento, espero, até o final do ano. Os nossos vídeos entram sempre na sexta-feira à tarde, porque a gente também tem um tempo para produzir, e eu tenho um monte de alunos de mestrado e doutorado, e o pessoal envolvido no canal também tem outras atribuições. Então, não é assim super rápido, mas estamos aí. Nossa, é muito legal esses desdobramentos, né? E esclarecimentos, é incrível. Tem alguma outra pergunta que eu não fiz? De repente você gostaria de tratar algum outro assunto que você gostaria de abordar também na entrevista? Agora? Não, acho que não. Acho que uma coisa importante é as pessoas perceberem que a ciência não pode ser deixada de lado nunca, né? Então, eu até tenho um vídeo lá no canal que eu fiz andando por Caen, que é uma cidade na França, onde tem o GANIL, que é o maior laboratório de física nuclear, e eu fui filmando, assim, as ruas, os nomes de cientistas, tem várias ruas com nomes de cientistas. Então, quando a pessoa mora na rua que é de um cientista, naturalmente ela vai querer saber alguma coisa sobre ele, imagino, né? O ser humano é curioso. Isso falta muito no Brasil, né? As nossas ruas, praças, universidades, todas têm nomes de políticos. Então, eu acho que a gente está num momento em que talvez a sociedade perceba que a ciência precisa ser valorizada. E a física segundo o Walter Greiner, que era um físico renomado na Alemanha, ele dizia que a física é a rainha das ciências. E né? Eu acho que a física permeia tudo, né? A gente tem hoje exame radiodiagnóstico na medicina por causa da física. A gente tem GPS por causa da física, né? Da relatividade, da física quântica. Então, a física está aí por tudo quanto é caminho. Então, as pessoas, eu acho que o recado que tem que ser dado nesse momento é que a ciência é muito importante, fazer física é muito legal, e ninguém precisa nascer gênio para ser cientista. A pessoa precisa ter curiosidade, força de vontade e trabalhar, né?
sentar na cadeira, né? Se quiser ser físico, fazer muita conta. Se quiser ser jornalista, tem que ler muito. Então, para a pessoa se dar bem na profissão, ela sempre tem que enfrentar desafios. Mas a ciência é muito importante e ela devia ser vista como uma política de Estado e não como política de governo, que deixa a ciência para o lado, né? A gente agora está enfrentando vários problemas com o CNPq, com a CAPES. A vida do cientista no Brasil foi muito dificultada nos últimos anos. E as pessoas não percebem que a ciência não se faz assim. Ah, então agora vamos retomar. Não é assim, né? Ela envolve formação de pessoas que demoram 10 anos para ter um doutorado. É a graduação, é o mestrado, é o doutorado, e muitas vezes a pessoa ainda precisa de um pós-doc para ficar pronta. Você não destrói um laboratório e reconstrói no dia seguinte. Eu acho que tem laboratórios aí no Brasil que agora estavam querendo adquirir insumos, ou adquirir reagentes, ou equipamentos, mas a coisa já estava tão desestruturada, como é que eles vão competir com laboratórios super estruturados no exterior? Então, eu acho que o brasileiro precisava enxergar a ciência como um investimento de futuro importantíssima, não só na época em que está todo mundo tentando achar uma vacina ou um remédio eficiente para lidar com uma pandemia. Professora Débora, da Universidade Federal de Santa Catarina, muito obrigada, agradeço em nome da SBF. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.